Olá, sejam muito bem-vindos. Nós vamos dar início agora a esse curso focado em liderança. Nós vamos tratar sobre liderança de forma geral, tá? Nós vamos iniciar aqui agora sobre exemplos de liderança nas páginas da Bíblia Sagrada, tá? Eu sou o professor José Weider e seja você muito bem-vindo agora a essa introdução do nosso curso de liderança. Então, primeiro, o sucesso, ele não depende apenas daquilo que nós fazemos, mas de como fazemos o que fazemos. Já dizia o pregador que você recebe o que recebe por fazer o que faz, do jeito que faz. Então, cada líder, ele tem um nível de autoridade. E esse nível de autoridade que você tem, que você vai adquirir, que você desenvolve como líder, ele em grande medida depende de como você está fazendo as coisas, como você desempenha a sua função, como você comunica-se, de que forma consegue se expressar, tem de verdade um diálogo entre você e os seus liderados, tem a escuta ativa, tem de verdade olho nos olhos e tem um interesse sincero e genuíno em ajudar as pessoas que estão trilhando esse caminho junto com você. Primeiro exemplo aqui de um líder na Bíblia é o exemplo de Jacó. Jacó, ele deu origem então aos 12 patriarcas, das tribos aí de Israel. Jacó foi um líder extraordinário, que assim como Abraão teve o nome mudado por Deus e uma nação se chama pelo seu nome hoje em dia, Israel. Jacó manifesta, ele mostra o potencial de gerar nações, um potencial de uma transformação drástica. Isso é Deus que opera. Então, todos podem ser chamados por Deus para serem líderes independente do seu histórico. Nós sabemos o histórico que Jacó teve, o histórico que Jacó tinha. Ele cometeu alguns erros na vida, ele mentiu para o pai, enganou o irmão, ele depois foi enganado também por um tio, saiu ali das terras do tio sem avisá-lo, saiu como um fugitivo, levando consigo suas duas esposas, levando consigo seus rebanhos, sem se despedir. Nós sabemos que ele cometeu muitos erros, porém Jacó foi transformado por Deus. Ele foi mudado e se transformou, foi feito aí um grande líder espiritual de seu povo. Soube instruir os 12 patriarcas. O próximo exemplo de liderança é José. José, que teve um começo humilde, um jovem sonhador, e que logo em seguida foi humilhado, foi vendido como escravo, mas tudo isso que José passou, todas aquelas dificuldades que José enfrenta, vão forjar ele, vão manifestar o caráter que ele trazia consigo. E um dos principais quesitos de uma liderança verdadeira é caráter. As pessoas precisam confiar em você por quem você é. Elas precisam confiar em você pelo que você demonstra, precisam confiar em você por causa das atitudes que você tem corriqueiramente. Você é uma pessoa confiável ou não? Você é uma pessoa de bom caráter? É necessário o caráter para que você seja verdadeiramente aí um líder. Então, alguém que pode verdadeiramente ser seguido, ser acreditado pelas pessoas. José se torna um governador da nação mais poderosa da terra em seu tempo. Em José, nós aprendemos que as circunstâncias não alteram o que Deus depositou dentro de nós. E isso que Deus colocou dentro de nós, o potencial, esses tesouros que estão escondidos nesses vasos de barro, certamente serão manifestados. A semente vai germinar. Então José nos prova isso. Independente das circunstâncias que você enfrente hoje, independente de como esteja o seu redor, o seu ambiente, acredite, aquilo que Deus te mostrou, aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Se mantenha fiel. Próximo exemplo de liderança, Moisés. Moisés, a libertação de uma nação estava depositada dentro de um fugitivo. As leis divinas, os 613 mandamentos da lei, estavam no interior de um arrependido, de um homem que havia sido homicida.
Em Josué, nós aprendemos fé e fidelidade na liderança de Josué. Com Davi, paciência para aguardar o cumprimento de uma promessa. 14 anos como fugitivo, 14 anos sendo perseguido, já tendo sido ungido como rei. Aguardou mais 14 anos para poder ver essa promessa se cumprir na vida dele. Salomão nos ensina sabedoria para liderar, sabedoria para se adquirir paz, sabedoria para se adquirir prosperidade. Em Débora, nós vemos uma mulher corajosa, uma motivadora de grandes atos. A liderança é assim. O líder não pode ser alguém medroso. O líder tem que ter coragem, o líder tem que encorajar, o líder tem que encorajar para grandes feitos, grandes atos. A visão do líder tem que ser uma grande visão. Preste atenção, você que está assistindo agora essa introdução desse curso. O mundo não precisa de mais pessoas que pensem pequeno. O mundo não precisa de mais pessoas que aceitem os desafios como impossíveis. O mundo não precisa de mais pessoas que acreditam que não podem. O mundo espera e anseia pelos líderes que olham para um gigante e, sem menosprezar a situação, confiam no seu Deus. O mundo precisa de líderes que não ignoram as montanhas, mas têm coragem para ordenar que elas se movam para dentro das águas. O mundo precisa de líderes que têm grandes visões. Desenvolva uma grande visão. A liderança de Jesus, uma unção transformadora e libertadora, é o líder. É o líder. Agora, quem é o líder? Quem pode ser o líder? O líder é uma pessoa direcionada por Deus, alguém que é chamado por Deus. Então, se nós honramos a autoridade de Deus em nossa vida e a autoridade delegada por Deus sobre nós, outros vão honrar a autoridade de Deus em nós. Primeiro quesito, então, o líder precisa honrar a autoridade de Deus. E o líder reconhece a liderança que está sobre ele também. Deus unge líderes sobre líderes. Moisés, chamado por Deus para liderar o povo. Porém, Deus, juntamente ali, mais à frente, para auxiliar Moisés, levantou outros 70 homens, que receberam do mesmo Espírito que estava sobre Moisés. Mais à frente, Deus fala para Moisés, então dá um direcionamento através do seu sogro Jetro, e Moisés agora vai separar líderes do povo, vai separar homens para julgar o povo, vai separar pessoas para cuidar, líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50, líderes de 10. Então, a liderança sobre o líder. Nós, como líderes, devemos saber reconhecer a hierarquia espiritual, devemos respeitar a hierarquia espiritual. Nunca tente ultrapassar a hierarquia espiritual. Se você discorda do líder que está sobre a sua vida, se você discorda da visão desse líder, mas ele é o seu líder, siga a visão. Siga a visão. Mantenha a unidade. Porque se você sair da visão e começar a manifestar a sua visão, que é diferente da do líder, você estará criando uma divisão, uma nova visão. E onde há divisão, não há sustentação. Jesus já disse isso. Toda casa dividida contra si não se mantém. Todo reino dividido contra si não se mantém. Uma nação, um grupo, um time, uma empresa, uma igreja, um conjunto, um departamento invencível é o departamento no qual todas as mentes estão direcionadas para um mesmo objetivo. No qual todos os sentimentos estão direcionados para um mesmo objetivo. No qual todas as ações são direcionadas para o mesmo objetivo. A Bíblia diz que a igreja primitiva crescia, porque eram a mente e o coração do povo. Eles estavam numa mesma visão, eles tinham o mesmo foco, eles caminhavam juntos, todas as forças estavam movendo para um mesmo propósito, ao ponto de a Bíblia dizer que tudo que eles tinham era em comum. Então uma igreja forte, vitoriosa, um departamento vitorioso, um conjunto vitorioso, uma empresa vitoriosa tem uma mesma visão, seguem o mesmo propósito, é coesa, tem uma coesão, anda em unidade. Se temos que nos sujeitar às autoridades impostas pela sociedade, quanto mais aquelas que foram estabelecidas por Deus. Mas muitas vezes isso não é aceito. Me diga, você conhece alguém que dentro da igreja
dentro de uma empresa, dentro de um departamento, se levantou contra um líder? Você conhece alguém que às costas do líder fala mal dele? Você conhece pessoas, certamente conhece pessoas, já ouviu alguém falando de algum líder para você, discordando de algum líder, trazendo uma nova visão, uma divisão? Então, nós devemos reconhecer a autoridade que é dada por Deus. A Bíblia diz: ninguém recebe nada se não vier do alto, se não vier de Deus. Se há um líder sobre a sua vida, uma liderança espiritual sobre a sua vida, essa liderança veio de Deus. Ela precisa ser respeitada. Então nós temos como liderança sobre nossas vidas, nós temos a hierarquia. Há uma hierarquia dentro de uma empresa, há uma hierarquia dentro de uma igreja, há uma hierarquia em qualquer departamento. Respeite os líderes. Essas autoridades devem ser reconhecidas para que haja ordem e crescimento em cada setor, em todo segmento. É necessário reconhecer a autoridade. Uma família que não reconhece a autoridade dos pais, ela vai ser destruída. Uma casa que não reconhece a autoridade de Jesus sobre essa casa, ela tem problemas. Uma igreja que não respeita a autoridade eclesiástica não vai durar muito tempo. Uma empresa que não respeita a autoridade da pessoa que está ali na frente, seja um diretor, um presidente, um gerente, um supervisor, não vai muito longe. É necessário respeitar a autoridade e seguir a visão do líder. Nunca devemos procurar falhas nas pessoas que estão com autoridade sobre nós. Porque se você procurar uma falha, você vai encontrar. Não há ninguém que seja perfeito. Ninguém é perfeito aqui na Terra. Se você for procurar falha, você vai encontrar. Aquele que procura acha. Você vai acabar encontrando. Então não procure falhas. Procure sim obedecer da melhor forma possível, sempre agindo de tal forma a agradar a Deus, né? Sirva então aos seus senhores aqui no mundo, diz a Bíblia, como servindo ao próprio Deus. Sirva ao seu líder, tendo certeza de que você está agradando a Deus. A Bíblia diz: sujeitai-vos uns aos outros em amor. Assim nós fazemos a vontade de Deus. Ao líder Deus fala o que não pode falar aos outros. Perceba que nas páginas da Bíblia Deus entrega a visão ao líder e não ao povo. É ao líder que Deus fala. É com Moisés que Deus fala e Moisés vai entregar ao povo agora as palavras de Deus. Em um momento em que outros líderes que estavam abaixo da liderança de Moisés falaram mal de Moisés, se levantaram contra ele, Deus se manifestou. Deus se manifestou. Deus acabou com uma rebelião de Datã e Abirão. Deus acabou com aquele amontoado que eles fizeram contra o líder. Deus interferiu quando Arão e Miriam estavam falando contra Moisés. É um líder? Respeite o líder. Respeite o líder. Há várias camadas de liderança, existe uma hierarquia de comando e ela deve ser respeitada. Moisés era o profeta do Senhor, o maior dos profetas do Antigo Testamento. Moisés liderava o povo de Israel e acima da sua autoridade só estava Deus. Moisés escolheu homens capazes para serem líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10. Está lá em Êxodo capítulo 18, versículos de 17 a 26. Moisés recebeu a autoridade de Deus e não de homem. Êxodo capítulo 3, versículos 10 e 12. E capítulo 12, versículos 6 a 8. Moisés tinha uma comunhão com Deus na oração. Êxodo 34, 10. Tinha uma dedicação em tempo integral para Deus. É claro que nem todo líder de igreja, líder de ministério, consegue se dedicar em tempo integral. A grande maioria dos líderes espirituais se dedica em períodos parciais para fazer a obra do Senhor, a obra espiritual, se dedicar a um departamento na igreja. Provavelmente você que está assistindo essa videoaula se dedica em um tempo parcial para a obra. Porém, se você consegue se dedicar em período integral, faça. Então Moisés tinha uma dedicação integral para o Senhor. Moisés era humilde
para ouvir o conselho de seu sogro, o conselho de Jetro. O líder sabe ouvir conselhos. A Bíblia diz que a altivez ou o orgulho precede a ruína. Precede a ruína. Não acredite que porque você agora é líder de 10, que porque você é líder de 50, de 100, líder de algumas centenas ou milhares de pessoas, você se tornou algo acima delas. Na verdade, Jesus já disse, aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Aquele que quer ser o maior, que sirva a todos. Se você é um líder de uma centena, de duas, de centenas, de milhares, você é o maior servo. Porque todos eles estão dependendo do seu serviço. Há um peso sobre os seus ombros. Você aceitou essa responsabilidade que lhe foi entregue. Você aceitou a responsabilidade. Então Moisés era humilde para ouvir o conselho. Na multidão de conselhos, aí a sabedoria. Na multidão de conselhos, a segurança. Na multidão de conselhos, a vitória. Mas onde há ausência de conselhos, se você como líder acreditar que sabe de tudo, que não precisa mais ouvir ninguém, seu ministério será muito breve e não terminará nada bem. Então ouça conselhos. Mansidão. Moisés era conhecido como o homem mais manso da terra. O homem de Deus não precisa ser autoritário. O homem de Deus não precisa ser um ditador. O homem de Deus não precisa ser arrogante para exercer a liderança. Quem tem autoridade tem. Quem tem autoridade não precisa gritar. É claro que tem momentos, enquanto você exerce a liderança, que a sua autoridade, a autoridade do cargo também precisa ser evidenciada. Existem esses momentos, mas não é sempre. Então lidere pela autoridade que você tem, pelo poder pessoal, pelo seu exemplo como líder, por fazer mais e melhor, por fazer à frente, por ir além. E não pela autoridade que o cargo acabou te entregando. Tá? Conquiste o respeito das pessoas sendo exemplo no serviço. Josué é o líder da conquista. Agora nós vamos começar a tratar um pouco sobre Josué. Eu vou parar aqui esse momento de aula e você reflita mais sobre Moisés. E eu te passo agora para que você leia o seguinte texto na sua Bíblia. Medite em Êxodo, capítulo 18, versículos de 17 a 26. Você como líder, eu como líder, nós não fazemos nada sozinhos. Aprenda com Moisés, vamos tirar lições preciosas desse texto. E nos vemos na próxima aula para começarmos a tratar aqui ainda de uma forma introdutória sobre a liderança de Josué.